porque são pessoas com crescimento, querendo crescer, querendo mudar na vida. E às vezes os seus amigos de infância não têm esse perfil. Às vezes sua família não tem esse perfil. Às vezes não tem mais de 2 pessoas na sua cidade com esse perfil. E onde você encontra isso? Porque se você é a média das 5 pessoas, cara, eu quero ser a média das 400 que tá na mentoria. Mas eu queria que você começasse, cara, se apresentando, falando um pouco do seu nome, que né, é diferente aí, da onde você é, o que você fotografa mais e também quanto você faturou nos últimos 12 meses. Tá. Eu sou o Paulo Jopa. Na verdade, Jopa não é o nosso sobrenome, é nosso nome artístico, vamos por assim, que foi há mais de 50 anos atrás, quando a empresa foi fundada. Foi fundada com o meu pai, Paulo, então o pá do Jopa é Paulo, e o Jô é de José, que era Olha, um japonês que abriu com ele. É um, é um negócio bem assim típico de japoneses, né? As fotos antigamente, da parte da revelação. Então é total, cara. Japa, mas a gente é Jopa, né? E a partir daí eu tenho o mesmo nome do meu pai, que é Paulo, então eu sou o Paulo Jopa versão 2.0 aí, atualizado. Boa. E sempre gostei da fotografia, tenho 32 anos. Estudei arquitetura justamente para ter um estudo na fotografia, tanto é que eu fiz especialização de fotografia digital na Universidade Politécnica da Catalunha pela arquitetura. Então, Olha. assim, sou muito grato a tudo isso. E às vezes a gente tem que fazer o que é preciso para estudar o que a gente quer, né? Não, se eu fosse estudar simplesmente fotografia, talvez eu não fosse tão sortudo quanto o que eu fui nesse momento. Que E aí, massa. eu volto dos estudos, né? Eu encontro uma empresa assim que vivia ainda a perspectiva da revelação, né? Que a gente sabe que depois da fotografia digital o jogo mudou muito, né? E Bom. não diminuiu o serviço, mas mudou muito as estruturas de foto, né? Nós tínhamos 7 lojas em todo São Paulo, né? E era um negócio totalmente diferente. Fazíamos eventos e estúdio, mas o principal era a revelação. Tínhamos 4 ou 5 laboratórios de revelação de foto. Que Então, assim, eu sou doideira. muito sortudo, porque além dos meus estudos, eu sempre fui uma criança que tinha tudo à disposição do que gostava, né? Tanto das partes das câmeras até parte de edição, a ver como eram reveladas as coisas, né? Então, assim, graças a Deus, eu sou muito sortudo, não posso falar diferente. E hoje, o que eu mais atuo é fotografia no estúdio, né? É o meu carro-chefe aqui. Então, são fotos de família, gestante, acompanhamento, mas no geral é o estúdio mesmo, não tem jeito. Quando a gente conquista um cliente, eu acho que a gente tem que acompanhar ele para a vida inteira, porque assim, não é questão de uma foto bem tirada, é questão de fazer a pessoa se apaixonar pela própria vida, né? Ter uma Bom, visão diferente do ocorrido, do acompanhamento na vida mesmo. total. De onde é que você é mesmo? De Bebedouro, interior de São Paulo, próximo a Barretos, Ribeirão Preto. Bom, é mais razoavelmente distante de São Paulo, né? Ah, tem umas 4 horinhas? 4 horas, é razoável, razoável. Muito bom. E quanto você faturou nos últimos 12 meses? Aproximadamente ali 500 mil. 500 mil reais. Porra, bom, né? Sou bom pro seu, não? Ô, tá muito bom, mas agora vamos dobrar, né, Kunz? Vamos dobrar, exatamente. Vamos arrumar 1 milhão. Você lembra quanto você faturava quando você entrou na Power? Então, a Power me transformou não só no sentido de faturamento. Não sei se você se lembra, quando eu entrei, eu punha inclusive o meu faturamento apenas da mão de obra aqui dos eventos, estúdios. Então, na verdade, eu me posicionava como um funcionário da minha própria empresa. Olha que loucura. E nessas contas, acho que estava 200 e pouco, não tenho o valor exato aqui, mas, ai, cara, foi bom demais. Foi um, Ah, que louco, um grande que resultado. louco.
E eu acho que o fato de a gente olhar para isso também, né? Porque muitos fotógrafos não, quando eu pergunto qual o faturamento, eles não sabem. E a maioria, assim, alguns têm coragem de dizer que não sabem, e outros têm receio de dizer que não sabem, mas eles não sabem, né? Só a maioria não sabe, né? Assim, tem alguns que sabem, obviamente, mas a grande maioria não sabe. E aí eu sempre brinco, assim, semana passada eu falei bastante sobre isso, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, pô, você tem que estar olhando para aquilo que você quer engordar, você tem que estar olhando para aquilo que você quer que cresça, que dê bom, né? Então, se você não olhar para o seu faturamento, você nem sabe se ele está crescendo ou não está crescendo, né? Então, começar a olhar para isso, obviamente que não adianta olhar para isso que vai resolver, mas olhando para isso, a gente começa entendendo quantas outras coisas a gente tem que fazer antes para que engorde o boi. Não adianta ficar olhando para o boi engordar, né? Mas a gente olhando para o boi, a gente sabe se ele precisa comer mais, se ele precisa comer menos, o que ele precisa fazer para engordar, né? E eu acho que isso é um ponto muito interessante, assim, mais um caso que vem de um cara que estudou, de um cara que é filho de empreendedor também, pelo que eu entendi, e mesmo assim, não estava olhando para isso. Olha que louco, né? Então, para provar que é muito natural da gente, a gente não tem essa educação empreendedora, educação financeira nata na gente, né? A gente tem que desenvolver isso, tem que criar isso, né? É que a gente quer ser Muito bombeiro, massa. né? Apagar incêndio, então não é um olhar tão estratégico, né? Porque eu acho que a palavra-chave é estratégia. Eu não trabalho Total. a mais nem a menos, trabalho mais inteligente agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Por que é que você acha que a gente, como ser humano, nós fotógrafos, gostamos de apagar incêndio? Por quê? Porque o nosso momento é o agora, né? Então, acho que a gente nem pensa no amanhã e no antes. A gente quer resolver agora, porque o clique é na hora. Que doido, que doido. Isso. Eu tenho uma teoria que a gente se sente mais importante quando a gente porque bombeiro é importante, né? Eu tenho a impressão que o fotógrafo, quando tá apagando incêndio, ele se sente importante. Ele tá resolvendo o problema porque ele é foda. Só que ao invés de resolver problemas que antes deles acontecerem, espera acontecer, daí acontece o problema, ele resolve, ele se sente foda. Eu acho que o ser humano tem um pouco disso, assim, sabe? Por isso que às vezes a gente gosta de apagar incêndio inconscientemente, É, né? Tu tá resolvendo um monte de coisa, nossa, faz um monte de coisa, termina o dia, nossa, fiz um monte de coisa. Mas se você for analisar, se você tivesse organizado o seu negócio de forma estratégica, você não precisa ter resolvido a metade do que é esse problema lá. Né? Que louco, né? é Doideira, verdade. cara. Doideira, doideira. Cara, e quando você percebeu que precisava de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia? Quando eu percebi que não adiantava mais eu estudar sobre iluminação, sobre poses, é claro que é um estudo contínuo, mas que eu olhei e falei assim, ó, meu problema é precificação, eu preciso achar alguém da minha área que saiba o que está falando, que conheça ali mais de 400 fotógrafos, que tenha dados sobre isso, entendeu? Aí eu tava te namorando faz tempo, cara. Eu olhando ali, eu falei, não, eu vou Nossa. chegar uma hora que não tem jeito. E assim, para ser sincero, eu na minha empresa, né, por mais que eu estude e corra atrás, meu pai tem toda a parte de contribuição também, né, de tudo que ele já viveu. Mas eu vi que o grande passo era eu fazer o quê? Eu ter algo a contribuir com os estudos e com todos os dados que vocês mesmo aí da mentoria traz pra gente. Então eu sinto que eu não tô sem dados, sabe? Eu tenho muito. Vocês sabem o que estão fazendo, tanto é que eu faço de olho fechado. Então foi por dois pontos principais, porque eu vi que eu não conseguiria precificar de uma forma certa, eu ia ficar chutando, tentando e ainda não ia conseguir. E outra, para conseguir dialogar com meu pai, um cara que tem aí, que abriu o foto com 18 anos. Bom, Ele lutou tudo isso, ele construiu tudo que ele construiu. Então tem que ter o maior respeito por ele. Mas tem coisas que atualizaram. Então a gente tem que ter um meio termo, entendeu? Eu escuto muito ele, mas eu quero escutar alguém mais novo também, que talvez tá mais atualizado. Acho que hoje não é a idade que total. define tudo. A história do meu pai é Não, muito importante, mas assim, vamos estudar o agora também e fazer um bem não. bolado. Quantos anos ele tem, cara? 72. 72. Então, isso é quase 50 anos É, de mais de... fotografia. Meu Deus, cara, que loucura, né, cara? Que loucura, sei lá. Meu Deus, que doideira. E ele tá trabalhando hoje? Ele tá com você ainda ali? Como é que tá esse processo? Fiquei curioso.
Tá na parte do financeiro agora. Porque eu fico no criativo e no estratégico, mas ele é o financeiro, cara. Ele me ajuda pra caramba. Ele Mas, é mãe, inclusive, né? Que tem 71 anos e praticamente começou foto com ele. tá. Pô, que massa. Quase igual a sua, filha. Faz todo mundo se apaixonar aqui. Total. Que massa, Ah, cara. é mãe, né, cara? Total. E quais eram os maiores desafios e medos no seu negócio, assim? Olha, eu acho que medo e insegurança são a mesma coisa. Então era bem isso. Eu tinha insegurança de crescimento, eu tinha insegurança de como fazer. Então, assim, não é só por o preço X, mas ou vamos bolar uma estratégia, vamos chegar de A a B. E é sensacional o que vocês fazem. Tanto é que a gente viu que atualizou ali a minha faixa, né? E são coisas que, se eu não tivesse na mentoria, eu nem estaria comemorando, que eu nem saberia o quanto eu estaria crescendo. Então eu acharia que ainda estaria na mesma. Não. Não celebro as conquistas. Se você não sabe onde você está e o que você está fazendo, né? E não quantifica, eu acho que, nesse ponto de vista, eu adorei toda essa classificação de Não. faturamento. Dá para olhar de um jeito totalmente diferente. E quanto tempo você está fotografando? Quanto tempo você está aí no estúdio? No estúdio aqui do Photoshop, eu tô faz uns 7 anos. 7 anos. Boa. Mas quando eu entrei foi na parte um pouco antes da pandemia, estava entrando para ajudar a empresa e assim, na verdade eu nem tinha perspectivas de ficar, porque era antes da Uhum. pandemia. Então assim, eu já tinha muitos contatos porque eu tinha acabado de voltar de Barcelona. Ixi, o que eu tinha contato com o salão de beleza e tudo, eu sabia que se eu voltaria, fizesse meu pezinho de meia e voltasse, que eu ia ter muita coisa para fotografar lá. Só que aí teve a pandemia, né? A pandemia fechou os aeroportos um dia não, uma semana antes de eu viajar, com a passagem em compra. Porra, sério? Né? Então, assim, só não Doideira. tô no exterior porque eu me apaixonei pelo negócio mesmo. Eu resolvi ficar, encarar. E Que da hora, sobrevivemos velho. por um tempo, vamos por assim, porque a pandemia foi bem isso Foi mesmo, né? pancadaria. Saúde quanto de negócios mesmo, mudou tudo. E depois eu achei que sobreviver não era suficiente, eu achei que a gente tinha que crescer mesmo. Que aí foi Total. de ficar no negócio, fincar os pés mesmo e procurar alguém não, alguém, né? Que é uma grande Total. equipe aí, Uma galera. acompanha a gente. Que massa, cara. E qual era teu sentimento ali, né? Assim, antes de entrar na Power, olhando pro seu negócio, você tem um sentimento que você tinha olhando pro seu negócio? Um sentimento de solidão, para falar a verdade. Que eu nem sabia, assim, mas de solidão nesse sentido, assim, a maioria das vezes que você olha para alguém na mesma profissão que você pensa como um concorrente, né? E na Power isso muda totalmente, porque você está conversando com uma galera ali, você pergunta, às vezes não é nem da equipe, é outro membro ali, que te responde, que te dá a resposta na hora, fala, eu fiz isso, isso e aconteceu isso, te manda o print. Então, isso daí também, cara, é com quem você senta na mesa, né? Ah, faz diferença, né? Que Os- massa. E, cara, quando você ouviu falar da Power, o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção era a forma como encarava o negócio. Porque é muito louco quando você fala tão claramente assim nos posts, assim, faturamento de tanto. Aí você olha aquilo ali, ó, negócios faturando 200 mil. Aí você olha assim, mas peraí, eu tô fazendo as contas, eu tô correndo atrás de cliente. Eu nem sei quanto eu faturo, então nem sei se isso é muito ou se isso é pouco. Boa, boa. Então, assim, eu comecei a olhar e falei assim, não é questão só de conteúdo, né? É questão de encarar a vida mesmo, de saber para onde olhar, porque isso daí tá Boa. sendo uma outra língua para mim, estava sendo, né? Antes de eu entrar na Power. Que massa. Hoje, você vê a estratégia é isso, aumentar faturamento, então é por aqui, por aqui, por aqui, ou por lá. Não tem assim, só dessa forma. É racional, né? Senão a gente fica no emotivo.
E a emoção é muito É. boa, mas para os negócios, a gente tem que pensar mais racional também. Eu acho que eu, assim, gosto muito da analogia que é a gente já tem muito sentimento como pessoa, né? Então, assim, a gente já tem, não tem como fugir. Assim, se é que não tem sentimento como pessoa, você vira um psicopata, não tem como. Então, você tem. Uns têm mais, outros têm menos, nós todos temos. Se você lidar com o seu negócio só através do sentimento, mano, vira sentimento em cima de sentimento e, sabe, quando tá bom, tá tudo muito bom, quando tá ruim, tá tudo muito ruim, e a gente fica uma montanha-russa de sentimentos que não funciona na verdade, né? Porque o sentimento tem a ver com cansaço, o sentimento tem a ver com um monte de coisa. Agora, quando você olha para número, né, quando você olha para algo porque assim, é muito louco, né? Às vezes a gente é cansado em casa. E a gente vê o resultado que a gente fez. Pô, gerei esse de resultado hoje para o meu negócio, né? Então, opa, deu bom, né? Deu bom, né? Fechei um casamento, ou num evento, ou num ensaio de estúdio, pô, cansado, destruído. Pô, mas vendi 2, 3 vezes mais em foto extra no estúdio. Pô, fiz 3, 4 mil reais no ensaio de 1 hora. Pô, merece estar cansado. Seu sentimento não é de cansaço, seu sentimento é de dizer, caramba, fiz um puta trabalho legal, porque você pode comprovar por números que você fez bem feito. Agora, se você chega cansado pra caramba e o número é ruim, aí você pensa, eita, pô, peraí, só cansei, só apaguei incêndio aqui, mas não salvei ninguém, né? Então, eu acho que assim, a gente entender que a gente já tem sentimento, e o nosso negócio não pode ser baseado em sentimento, ele tem que ser baseado em números, né? Em dados, porque aí a gente se permite sentir o sentimento certo, né? Cansaço por ter feito algo bom é diferente do que cansaço por ter feito algo ruim. Aquilo que eu brinquei esses dias lá no Hot City, eu não sei se você tava, mas pensa comigo, o cara que corre uma corrida de 400 metros e é entrevistado no final, ele tá cansado, ele tá desgastado, ele tá arregaçado, pô, ele ganhou, né? Só que se perguntar pra ele, tá feliz. Ou seja, tudo valeu a pena. Cansaço, os anos há meses e anos de treino, tudo valeu a pena. Quando você pede pro cara que ficou por último, ele não tá tão feliz. Ele eventualmente fez o mesmo, teve o mesmo, tá cansado da mesma forma, teve o mesmo desgaste, tudo igual, mas ele não tá tão feliz. Ou seja, o sentimento dele muda porque o resultado dele muda. Ou seja, não basta fazer, não basta treinar, não basta ralar, não basta correr. Precisa tentar ganhar, ou seja, precisa ter resultado, né? Então, com a medalha de ouro no peito, o sentimento vira outro, né? Ou seja, com o resultado, com o número que é a medalha, vira outro sentimento. O sentimento de cansaço, de desgaste, virou alegria. Sim. O perdedor, o sentimento de desgaste, tudo isso virou mais tristeza ainda, porque a pessoa, pô, fiz tudo isso, não valeu a pena, né? Mas Fui, eu te falo fui, mais, viu, Kunz? Porque, assim, quando eu me inscrevi na Power, é, 4 dias depois, eu já fiz uma das estratégias, sem nem falar com ó, vocês. A procura-se gestante. boa. Fiz. E aí, em 4 dias, olha, que agora faz um tempo, não vou lembrar os números exatos, mas assim, cara, foi sensacional, assim, e eu não tinha falado com ninguém ainda. Não tinha feito nem as boas-vindas. Eu entrei lá no Netflix, entre aspas, de vocês, vi a aula inteira. Não, cara, Que massa. comprei, assisti, implantei no dia seguinte, menos de 24 horas. Eu falei assim, não, isso aqui, eu sou fuçado, eu vou dar conta. Fiz, me deu um resultado tão grande. Que E assim, deu massa. encontrar histórias diferentes, a gente começar a encarar os clientes de forma diferente. Eu perguntei a história inteira da pessoa, coisa que às vezes eu mandava só os pacotes. Então, melhorei como ser humano. E outra, te digo mais, eu tive menos esforço. Nem tudo é esforço. E eu fiz muito menos esforço. Conheci pessoas maravilhosas, fiz um monte de negócio. E outra, bem dizer, eu não lembro lá os cálculos se eu paguei 1/3 da mentoria só com essa estratégia. Que loucura, né? Que loucura, cara. Eu acho que isso é uma. Puta, isso é muito massa, Jopa, porque acho que tá aqui o grande game change, né? Tem gente que, assim, a gente tem, eu sempre brinco, a gente tem a garantia condicional, né, cara? Se você fizer tudo, e se não tiver resultado, eu te devolvo o dinheiro, eu te dou mais 10 mil reais. Por quê? Eu grito para todos os quatro lados que se você fizer é impossível não ter. Eventualmente a galera às vezes acha que faz, mas não faz, acha que tá fazendo certo, mas não tá, resolve colocar mais saldo que é para botar,
bota, sabe? Começa a inventar as coisas no meio. É Então, uma assim, olha que massa. Se você bater a cabeça e fizer, mano, não tem, dá ruim. E que massa saber disso. Eu não sabia que você tinha implementado tão rápido e sozinho mesmo, ter feito acontecer. E aí é aquela história, né, cara? Você correu uma vez, botou a medalha de ouro no peito, ou seja, teve resultado. Você pensa, meu, a partir de agora, velho, eu só vou fazer e pau. Então, assim, acho que esse é meu, que massa. Não Não, então sabia, não tem essa sabia. estratégia no meu perfil lá. Tá Que rolando. massa. E várias pessoas, assim, e é legal que gente traz gente, e você Gente, vê gente. a vibração. Nossa, é uma outra galera. Porque eu tenho os depoimentos de clientes antigos meus, que às vezes você falava, nossa, eu queria tanto vender foto a mais e só vendia 6 fotos. O mesmo cliente meu, de 2, 3 anos atrás, que levava 6 fotos, hoje está levando 30, 40 no mínimo. Aí eu te Muito louco. pergunto, o que mudou? Uhum. Eu, né, cara? É, Então, assim, total. e assim, olhando esteticamente o trabalho e tudo, mudou? Claro que mudou. Mas será que mudou tanto? Acho que, assim, é a forma de você ver a vida, enxergar e eu tenho certeza que eles hoje levam a mais e são mais apaixonados pela vida, pelo tudo que eles conquistam, eles veem com outros olhos a vida. Então, assim, você muda a vida de um fotógrafo, é incrível, incrível que você muda várias vidas, né? Qualquer empreendedor. Então, se Total. você, não sei quantos fotógrafos tem, isso vezes 1000, né? Porque Uhum. quantos clientes tem cada um? Total, tenho consciência disso. Talvez esse seja um dos grandes motivos pelo que eu faço o que faço, assim. Tenho altamente claro isso. E é muito louco, cara, porque a maioria dos fotógrafos não tem essa clareza de que a culpa realmente é deles. E quando a gente fala culpa, parece uma palavra forte, mas eu não acho, cara. Eu acho que se você tá indo bem, a culpa é sua, mano. A culpa é sua. Se você está indo mal, a culpa também é sua. Se está indo mais ou menos, a culpa também é sua. A culpa de tudo que você faz é sua, brother. Não dá para botar a culpa no cliente, não. Não dá para botar a culpa no não sei o quê. Então, assim, é, você entende que você está tendo o mesmo cliente e pelo fato da culpa ser sua, agora está muito melhor, porque a culpa é sua. Ou seja, você tem controle sobre resolver esses problemas, melhorar as coisas que ainda não estão tão boas, né? Então, só que não, o fotógrafo adora culpar a outra pessoa, terceirizar a culpa, né? Então, assim, não, mas aqui na minha região, não, mas aqui na minha cidade, não, mas aqui no meu estúdio tem muitos anos, porque no meu estúdio é porque eu sou novo, não, porque aqui na minha cidade, não, porque meus clientes, sempre tem um porquê outra pessoa. Ao invés dele pensar aí, por que será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou dando passo a passo certo? Será que eu estou sendo realmente é, honesto comigo, com o meu cliente? Sabe? Porque às vezes ela não é bem assim, sabe? Então, que massa, cara. E por que você entrou na Power lá na época, assim? Qual foi o grande motivo, o game change? Não vou florear muito. Na verdade, eu queria ter argumentos melhores que o do meu pai para fazer. Olha. Porque assim, eu claramente vou te falar, não tenho vivência. Ele tem mais anos de experiência que eu tenho de vida. E por isso que eu tenho todo o respeito que eu tenho por ele. Ele é um dos meus fotógrafos favoritos, é o meu porto seguro, é quem eu me espelho, tá? Porque assim, o que ele cresceu, o que ele fez com 18 anos, 20 anos, eu tenho 32 hoje. Então, assim, eu falo, não, se ele acertou lá sem nada, vamos por assim, né, com uma mão na frente e outra atrás, e eu tô com uma mentoria, com uma loja de 50 anos de negócio, com uma marca forte, o que você falar que dá certo em 10 vezes, para mim tem que dar 100. Essa é a minha responsabilidade. Porque é o que é. Eu não estou trabalhando o meu serviço, é a partir da história que minha família construiu mesmo. Então é diferente de quem está começando do zero, eu tenho essa consciência. Eu sou filhinho de papai, tá tudo ótimo, adoro meu pai, agradeço. E a responsabilidade é maior. Então foi justamente isso, para eu conseguir não me igualar, porque cada um tem um conhecimento diferente, eu do meu pai, mas a gente conseguir se comunicar de uma forma melhor. Então até a família melhora. Que massa, cara, que massa. E que legal ver a sua clareza e sua tranquilidade quanto a isso, né? Porque, sim, a galera fala, né, você pegou tudo pronto, sabe-se lá, né? E eu acho que não é melhor ou pior, eu acho que é, como você falou, a responsabilidade é muito maior.
Tenta mudar um negócio de um. Tenta mudar uma estratégia de um negócio que performa há 50 anos com essa estratégia. Tenta. Não é fácil. Eu sei que você deve ter batido cabeça nisso, né? Então, assim, porque para quem vem de fora, acho que é fácil. Mas, assim, pô, tenta mudar, tenta melhorar, tenta crescer. Não é simples, porque eu escutei isso, né? Eu escuto isso muitas vezes. Cara, você vai me falar que isso aqui não tá certo, se foi isso que eu alimentei a minha família a vida toda? E vai dizer que agora isso aqui tá errado? Você já ouviu uma frase parecida? Com certeza, às vezes é o que meu pai fala. Mas Porra, que moleque de merda, o que você vai fazer aqui, rapaz? Eu que paguei essa faculdade, eu que fiz tudo essa porra que você tem na sua vida, fazendo assim vai dizer que tá errado agora? E eu discutindo com meu pai, vou dizer, tá, não, beleza, mas agora não é mais. Agora não é mais, agora não é assim. Então, assim, era briga de pancadaria, assim. A gente brincava, eu e meu pai, né, que ganha quem tem a canela mais dura, que era pancadaria, era, dedo, era pontapé na canela e ganhava quem tinha a canela mais dura. Então, assim, à medida que eu fui provando o resultado, ele foi cedendo espaço, né? E eu fui conquistando espaço. Então, é um desafio bem grande, assim, eu consigo imaginar total que você passou, e talvez num nível até maior que eu, tá? Porque o meu pai eventualmente quebrou, né? Então, assim, não teve tanto sucesso assim, né? Ele quebrou, teve que recomeçar, né? Aprendemos muito com isso, foi muito bom, assim, agora, né? Olhando para trás foi muito bom, lá não, mas imagino que alguém com sucesso e rodando a coisa bem, deve ser ainda mais difícil, ainda mais difícil, né? Porque são os desafios, assim. Então, que massa, cara. E o que que na Power mais te surpreendeu? Algo que você esperava, que você não esperava e quando você entrou? o que me surpreende até hoje é a sinceridade de todo mundo, é a transparência, tanto da equipe mesmo, quanto dos membros. Então, assim, é um coletivo, nossa, realmente integridade. Toda a experiência que eu tive, cara, é incrível. Eu te falo porque todos os outros lugares que a gente vivencia, né, em qualquer outro lugar que você sai ali não, dessa bolha, é difícil você encontrar pessoas que te falam a real e que outra, né? Às vezes a realidade não é boa. Aí você pega e fala assim, ó, isso tá errado, e ainda te põe num ponto positivo, né? Então, assim, por quê? Porque tem clareza, no geral a pessoa tem clareza, ou ela encontra uma solução para um desafio. Então, foi uma forma que eu até mudei minha vivência mesmo, a minha forma de encarar a vida. Eu te falo, eu sempre fui direto e reto, mas agora eu tô sendo assim mais estratégico e mais transparente também. Muitas vezes a gente tem medo de falar o que as coisas realmente são. Mas se você não assume em que ponto você está, o que você está fazendo, não tem como você ir atrás de uma mudança. Então, Concordo. nossa, transformador. O último evento que a gente teve lá em São Paulo. É sensacional o contato com outros fotógrafos e ver que alguém do seu ramo te deseja o melhor. Total, total. Que massa, cara. Bom demais. E dá pra perceber isso em você. Você já foi completamente transparente quando você fala, pô, sou filhinho de papai mesmo. Pô, tem que ter muito culhão pra falar essa parada, tá ligado? Tem que estar muito, tem que estar muito consciente, tem que estar muito, como é que a Diana diria? Tem que estar muito, não vou lembrar a palavra que a Diana diria, mas ela tem uma palavra, tem umas paradas que ela fala assim, não vou lembrar agora, tá? Mas tem que estar muito tranquilo consigo mesmo, sabe? Tem que estar muito confiante em si mesmo para isso é muito massa. E a gente leva a sério mesmo, porque não tem esqueminha, velho. É preto no branco, pau tá torando pra todo mundo, e a gente é o que é. E se você falar que foi bem sem me provar, é só mais um cara falando alguma coisa na vida, né? Então, assim, hoje em dia a gente está num mundo, cara, que cada vez eu tenho a impressão que cada vez menos a gente precisa provar algo para as pessoas. Por isso que tem tanto golpe e tudo mais. Então, assim, eu sempre brinco, né? Em terra de que ninguém precisa provar nada para ninguém, quem prova é rei. Então a gente prova, porque a gente quer ser rei. A gente prova tudo que fala, tudo que faz. E se eu não puder provar, eu fico quieto. Enquanto eu não podia provar, eu fico quieto e só falo quando provo. Porque eu acho que tá todo mundo falando muita coisa, né?
E a gente aqui está focado em falar aquilo que dá para provar, ou seja, que dá para provar que deu certo ou provar que deu errado. Para que a gente não quer perder tempo de testando um monte de coisa que foi vista na internet, ou leu num livro, ou aprendeu com alguém. A gente quer aprender com quem faz, com quem fez, com quem E o está no campo de batalha. estratégia do nada, você vê em que grau a pessoa tá, em que lugar ela tá. Porque tem estratégia aí para faixa preta que não funciona para faixa marrom e vice-versa. Então, não é o que eu fiz a vida inteira, o que eu sempre fiz e deu certo, que vai dar certo depois. Total. Cara, a história do Procura-se que você fez quando você entrou na Power, eu fazia isso em 2017. Olha que louco. E fazia, tinha Procura-se Fotógrafos. 2017, a gente fez pela primeira vez, mano. Vai vendo. Nós estamos em 2025 e funciona até hoje. E da onde a gente tirou isso? Cara, a gente fazia isso de forma online, que eu aprendi, sabe-se lá onde, alguém fez, eu falei, genial. Fui lá, o cara tinha resultado e me falou, não, testa aí que tá dando bom. Testamos, porra, deu bom. Quando a gente começa com a mentoria, daqui a pouco a gente meteu, cara, vamos meter um procura. A gente fez a mesma coisa que a gente fazia a vida toda, formatado para fotógrafo. Pum, funciona. Tudo que a gente faz, pico de vendas no WhatsApp, né? Não sei se você já fez algum desses lançamentos. Adivinha o que a gente está fazendo nessa semana? Pico de vendas no WhatsApp. A gente abriu ontem o primeiro lote do evento presencial de abril, em Gramado. A gente está fazendo exatamente aquilo que a gente ensina e que a gente faz. A gente ensina, faz o que fala e fala o que faz. Né? Sempre trazendo isso. Por quê? Porque acho que é sobre isso, né? É assim que a gente vai melhorando o tempo todo. Porque esses dias alguém me perguntou, mas como você nem tá mais fotografando, né? Eu falei, cara, bem pouco. Inclusive tem casamento sábado agora, mas bem pouco. Daí ele falou, tá, mas e aí? Eu falei, mas eu não ensino mais fotografia. Fotografia está escrito na Bíblia chamada Poder da Autoria. Poder da Autoria é a Bíblia dos fotógrafos. Tá lá, mano. O que você precisar, tá lá, mano. Toda a técnica tá lá. Agora, o que eu tô fazendo? Empreendendo como estou empreendendo, criando empresa como estou criando empresa e acelerando negócio como estou acelerando negócio, ou seja, empreendedorismo mesmo, eu nunca fiz tanto na minha vida. Por exemplo, antes de entrar nessa live, eu tive uma ideia que, eventualmente, se der certo, vai ser um game change no meu negócio. Se der certo, eu não sei se vai, tem um monte de ideia, às vezes dá certo, às vezes não, mas lá, já fiz uma reunião, hoje de manhã, 8 horas, velho. 8 horas, o pau torando uma ideia, conectou com outra ideia, conectou com outra ideia. Campo de batalha, cara, vamos ver se vai rodar. Eu vou rodar essa parada em meio ano. Se der bom, eu vou olhar e dizer assim, beleza, vamos levar pros powers agora, para esses caras acelerarem nesse game. Então, assim, dá para fazer. E o que eu vou fazer, vai dar para fazer para os fotógrafos verem também. E é isso que eu tô olhando o tempo todo. Então, eu acho que é, quem tem resultados no nosso mercado, como a gente tem, não conhece, né? Então, e a habilidade de pegar isso e transformar para o mercado fotográfico, né? Pro fotógrafo, de forma mais simples, porque os meus formatos são complexos. Pô, estão 30 funcionários, a gente tem uma galera aqui para fazer, eu tenho que, né? Hoje de manhã eu ativei 3, 4 pessoas já. Pô, tem que fazer isso aqui, conecta com isso, né? Então, assim, quando a gente passa para você, Jopa, não, você não tem 30 pessoas. Você tem você na estratégia e tem 2, 3 caras ao redor ali te ajudando. Então, assim, como eu simplifico para você ter resultado sem ter todo o esforço que eu vou ter no teste? Porque nesse teste vai ter um monte de coisa que vai dar certo, um monte de coisa que vai dar errado. Mais coisa vai dar errado, e poucas coisas que vão dar certo. Então a gente pega só o que deu certo e transfere para vocês. Então acho que é muito sobre isso, sabe? Por isso que é essa transparência e foco no resultado que faz uma grande diferença, sabe? Que massa saber que você percebe isso, que você sente isso. Não, é E bem, que. não tem como negar, não. ah, E tem resultado. E outra, né? O pessoal no WhatsApp responde na hora para você o que precisar. Ah, é. Eu me sinto assim, um bebê sendo cuidado. bom, bom, bom demais, cara. E quais eram as suas maiores objeções em relação à Power antes de entrar? Objeções, acho que a primeira que a gente pensa é, fala assim, nossa, a mentoria, nem lembro quanto que é, nem nada nesse sentido, mas você fala, nossa, será que eu vou pegar esse valor de volta? A primeira objeção era essa, né? Porque você fala um investimento, né? Vamos ver. Mas depois de algum tempo eu falei, ó, não tem mais para onde eu correr. E eu vou ter que encarar, porque eu falei, nossa, um está falando que ele põe o dele na reta, né? Então vou mudar a minha estratégia. Eu falo assim, quem vai pagar a mentoria é você, não sou eu. Tanto é que na hora de renovar, eu renovo e falo assim, não, me vê quantas vezes você faz, o jeito que faz, mas eu não.
Tá. Fiquei viciado mesmo, porque são pessoas com crescimento, querendo crescer, querendo mudar na vida. E às vezes os seus amigos de infância não têm esse perfil. Tá. Às vezes sua família não tem esse perfil. Às vezes não tem mais de 2 pessoas na sua cidade com esse perfil. E onde você encontra isso? Porque se você é a média das 5 pessoas, cara, eu quero ser a média das 400 que está na mentoria. Tá. Já é uma média bem melhor do que a gente imagina. Tá. Puta, Então, muito, foi isso que muito eu massa. realmente bati o martelo e falei, ó, fechou, vamos fazer a mentoria. Tanto é que a Power não tá. Estamos até subindo um degrau, né? Aí, Total, total. Oficialmente Black agora. Bom demais, bom demais. Rumo a 1 milhão agora, né? Que e massa, você é terrível, parabéns. né? Porque quando eu te fiz a pergunta, que era a minha objeção, você já matou, né? Ah, mas aqui você quer aprender a vender com quem? Vende bem ou vende mal? Ah, Os com caras esses certeza. dias falaram, pô, com você é vendedor, você é bom demais de venda. Eu falei, então, você quer aprender, você quer aprender com quem é bom ou quem é mal de venda? Mano, porra, né? Eu sei o que é a dor, eu conheço, eu sou vocês, tá ligado? Eu não é que eu conheço o meu avatar, sou eu mesmo. Então, assim, é muito louco como pra mim, no marketing digital, a galera diz, conheça o seu cliente, conheça o avatar. Mano, eu sou o fucking avatar, sou eu, tá ligado? Se eu não me conhecer, quem é que vai me conhecer? Então eu sei a dor de vocês, eu sou vocês, então eu sei como é que é, fica mais fácil pra gente nesse sentido, sabe? Não é uma coisa eu fazendo uma coisa e vendendo outra. É eu vendendo o que eu fiz a minha Não, vida inteira. inclusive, você sabe, eu acredito, isso aí é crença minha, eu acredito que a objeção da Power é a questão de inicial é de valor, na maioria, no geral, que eu já vi das pessoas. Da Uhum. Black é tempo. Bom, concordo? Olha como a pessoa já muda. Porque tempo e dinheiro é a mesma coisa, só que o tempo você não consegue mais, né? Exato. Aqui na Power os caras não têm grana. E aí eles aprendem a fazer grana e chega na Black eles não têm tempo. Aí É, eles precisam agora aprender a fazer grana e ter tempo. Olha aí eu aí, ó. Isso é um sei, baita conteúdo. tá mais. Muriel, pega essa headline. Isso é um baita conteúdo pra gente falar. Ô, o cara chega na par, não tem grana. Quando ele chega nos 200, 300, 500 mil, ele tem grana, mas não tem mais tempo. Aí tem que ir pra Black pra aprender a continuar fazendo grana aí ter tempo. Mas Bom demais. Bom a minha demais. história foi essa, cara. Total, total. Tanto Que é que eu louco. comecei fiz a reunião com você e falei assim, ó, só me fala quanto tempo eu vou gastar mais. Paulo, na verdade é a menos. Eu falei, então fechou, me fala aí como que vai ser, já tá feito. Exatamente, cara. É aproveitar mais e melhor o tempo. É sobre isso, né? É sobre isso, assim. Isso é muito massa, cara. E, cara, depois de colocar em prática o método, o que você alcançou? Eu alcancei uma certa previsibilidade. E, nossa, eu só falo assim, o que eu alcancei no sentido financeiro ou no sentido Ambos. ambos, né? Ambos. Eu acho que no financeiro, vou ser bem sincero, eu consegui. Hoje, a maioria do nosso faturamento, todo o lucro que a gente está tendo, está sendo reinvestido mesmo. Porque é uma empresa de 50 anos que eu acredito, pelo menos assim, nós somos grandes, mas precisa atualizar sempre mais. Porque se você é individual, você atualiza, você tem uma máquina, você compra duas. Agora, quem tem cinco, tem que comprar 10, atualizar isso. Então, assim, uma das grandes conquistas está sendo a atualização de tudo. Está sendo estar sempre atualizado, não só no sentido de equipamento, mas de novidades do mercado. Tanto é que quando eu fui no último evento de vocês, eu fechei 2 tipos de serviço, o da Banlec e da Evoto. Que Boa. realmente, assim, ó, para mim, Evoto é tempo, é qualidade, é tudo. Banlec, cara, você manda um casamento para pessoa e fala assim, ó, põe sua cara aí, convidado, que aí você vai ter as fotos que só você tem, só Ó. você está, né? Porque às vezes a Uhum. pessoa não quer infringir essa privacidade dos noivos. Aí ele vai lá, clica e acessa só o que ele tem num clique. Ou formatura, que não é isso? O pessoal acha dela rapidinho. Então, assim,
realmente atualizado, tanto no sentido de mercado, quanto atualização de equipamentos. E acredito que mais humano mesmo. A gente consegue ver de um ponto de vista mais racional, mais frio no sentido de que você consegue ter uma clareza do que o seu cliente está pensando. Para você ser justo, equilibrado com ele. Porque tem coisas que você pode e deve fazer para facilitar a vida deles e tem coisas que você tem que mudar a estratégia. Então, assim, eu estou mega satisfeito, principalmente na questão da atualização. E eu me sinto que eu tenho costa quente de duas formas agora, né? Do meu pai, que eu sempre tive aí, cara, fantástico. E vocês aí que estão sempre atualizando o mercado, né? Acho que vocês estão mudando o mercado mesmo. Já não é mais questão de mudar a fotografia, mudar o meu negócio. Total, total. Eu tenho medo de falar isso, mas eu. Não por medo de vai acontecer, não. Por medo disso eu não tenho, mas eu tenho medo por não sou arrogante, mas eu acredito muito que vai existir um antes e depois da Power, sabe? Eu acredito muito. Muito mesmo. Todo mundo trabalhando para isso. Que vai existir um antes e depois, assim, sabe? No nível de as pessoas. Assim como existiu um antes e depois do mercado fotográfico, sei lá, 2010, 12, 13, 15, sabe? Com o tanto de conhecimento que a gente tinha técnico, né? Fiz parte dessa mudança, assim, de melhorar. A gente melhorou muito tecnicamente o mercado fotográfico. Eu acredito que só que não era só eu sozinho, né? Tinha mais gente fazendo, né? Tinha mais outros bons fotógrafos fazendo. Eu acho que como negócio ainda é muita gente, sabe? O resto ainda não tá nem próximo do jogo que a gente tá jogando e torcendo para que eles venham também, porque quanto mais força, quanto mais pessoas fazendo isso que a gente tá fazendo fizer, mais rápido a gente muda o mercado, né? Então, assim, acho que é isso. Mas a gente sim, é um antes e depois, assim, vai acontecer, vai acontecer. Então, muito massa, né, cara? E vocês estão fazendo essa mudança, assim, a gente tá só liderando ela, né? Só não, mas a gente tá liderando. Vocês aqui estão provando isso em todos os cantos desse país, né? Pô, tá lá interiorizando São Paulo, né? Então, assim, eu tô aqui no interiorizando Rio Grande do Sul, né? Então, acho que essas mudanças não só em um, dois lugares, mas em muitos lugares, de forma pequenininha acontecendo, faz o mercado mudar. Ou todo mundo, ou quem não está mudando, ou muda ou quebra. Tão simples quanto. Ou ele muda ou ele quebra, porque a gente está profissionalizando o mercado. E quando você profissionaliza o mercado, cara, ou o cara profissionaliza junto e fica bom e cresce, ou ele vai quebrar. E outra, Normal. hoje as coisas mudam muito mais rápido que antes. Então, antes Né? você tinha um mega tempo para se programar. Hoje se você já devia ter feito e não fez, então você já está pagando o pato. Né? O que não Então, mudou em termos aí de mercado, de termos de nossa, tecnologia. E o nosso negócio muda com a tecnologia. total, total. Muito massa. E a sua vida pessoal, cara, o que que você tem conquistado, mano? Olha, na minha vida pessoal, eu ando viajando mais. Viajando mais. Não, não o ideal, acho que ainda dá para viajar um pouco mais. Boa. E quando eu saio da loja, eu me sinto tranquilo. Isso já é um ponto que não era antes, né? Então, assim, eu queria ser bombeiro sempre, né? Só que aí só eu de turno também não dá certo. Então a gente tem que crescer e fazer o negócio crescer e rodar, né? A verdade é isso. Total. Cara, muito bom. E que se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o fotógrafo que você era antes da Power, o que você diria? Ah, eu acho que entra logo, cara. Acho que assim, é aquela questão, assim. Foi isso, foi entra logo, porque você às vezes até consegue um resultado sozinho. Mas o que que não é um resultado comprovado com um monte de galera igual e eu digo melhor, né? Então, Galera melhor que você. Porque eu posso é o que eu falei, sou filhinho de papai e tudo, e tô aqui. E muitas vezes você quer se encontrar em lugares que ou você é igual ou que você é melhor que os outros. Mas quero ver você ser humilde, sentar com quem é melhor que você e aprender. brabo, Então, assim, brabo.
uma das grandes coisas da mentoria, eu falei assim, não, tem que estar num lugar que eu sou, não sei se o pior, mas assim, que tem gente muito melhor que eu. Tá? E tá tudo bem. É essa aí que eu vou abraçar, eu abraço todo mundo, mas aprendo com todo mundo também. Mas Exato. Eu acho que realmente é você ser a média, né? Das 5 pessoas mais que você mais frequenta, mais conversa. é muito bom ser o mais burro da mesa, né? Não é? Assim, eu gosto. Eu gosto. Na moral, assim, e é muito louco como eu tenho feito isso com frequência. Eu não sei, eu não tenho mostrado muito minha vida pessoal nos stories, Instagram da vida e tal, mas eu tenho feito, eu sempre fui um cara que fiz isso. Então, eventualmente, um tempo atrás, eu botei faixa branca em relação à moto, né? Comecei a andar, tipo, de Harley e tal. Fazendo em várias coisas, tá? Mas agora, acho que o que eu tô vivendo agora é, eu botei a faixa branca e fui andar com a galera do Jeep. Rapaz, eu sempre dirigi bem, eu gosto disso, ando de kart, a gente ganha. Eu sempre gostei, me sinto um cara que é altamente competitivo, então, assim, né? Mas, assim, chega no Jeep é outro mundo. É outro mundo. É como lida, como faz. É muito diferente. Então, assim, é muito massa você chegar lá e falar assim, mano, sou faixa branca aqui. E esses dias eu falei isso, não nessas palavras, eu falei, mano, a rapaziada falou, mano, sou cabaço. Não sei nada. Me ensino, tô aqui pra aprender. E é muito louco como aquilo aterrizou de uma forma estranha na cabeça deles. Muito bom, mas eu vi na cara deles que eles não estão acostumados a ouvir isso. Eles não estão, as pessoas não estão acostumadas a chegar alguém e falar assim, mano, eu não sei nada, eu vim aqui para aprender, ensina aí, eu tô disposto a tomar porrada, mas eu quero aprender. As pessoas não estão acostumadas, porque elas estão acostumadas com quem vem, que não entende nada, mas faz de conta que entende. O cara disse, você tem que fazer isso. Ah, não, sim, sim, é que eu esqueci. Não, não, eu não sabia. Ah, o cara tem que fazer tal coisa. Porra, não fazia a mínima fucking ideia que tinha que olhar pra isso. Não sabia, bro. Entendeu? O cara gritou a primeira vez, liga os bloqueios. Falei, quê? Porra, teu Jeep tem bloqueio. Falei, é verdade, tem, nem lembrava. Pô, liguei lá. Então assim, e aí, como é que faz agora? Eu vou ter que andar, tá ligado? Não tá? Sou cabaço, sou virgem, não sei, tô aprendendo. Levanta a mão aqui e me ensina. E é muito massa, porque quando a gente é transparente com as pessoas nesse formato, as pessoas olham e pensam, mano, o cara foi humilde, a ponto de ser muito foda, porque eles me olham como um cara foda no meu negócio, como fotógrafo, como empreendedor, as pessoas me olham e todo mundo me conhece aqui, né? Então as pessoas me olham, pô, o cara é foda. E aí quando o cara é foda e chega na mesa, chega na roda e fala, mano, sou cabaço, quero aprender. A gente chega em uma humildade onde todo mundo tá disposto a te ajudar, entendeu? Na primeira parada os caras falam assim, mano, segura que ele não sabe. Vamos mostrar pra ele. Como é que fala, né? Como é que faz isso? Então, assim, eu acho que isso é muito massa de a gente ter clareza. Eu sempre faço, eu sempre fiz isso. E quero continuar fazendo pro resto da minha vida. Que é estar sempre sentado numa mesa das pessoas que eu sei menos. Porque no meu trabalho, quando eu estou liderando vocês dentro da mentoria, eventualmente sou o cara que, vou dizer que sabe mais, mas é um cara que está liderando. Pô, se não for eu, né? Quem vai ser? Então assim, ali eu não tô com a galera mais burra da mesa. Desculpa, eu não sou o mais burro dessa mesa. Talvez eu seja um dos caras top da mesa. E essa é a minha tarefa. Meu trabalho é fazer vocês crescerem. Agora, eu nunca posso esquecer de sentar em outras mesas no qual eu sou mais burro para continuar aprendendo cada vez mais. Para que quando eu sentar na mesa, que é onde eu estou liderando, eu seja melhor. Né? Que é isso. Você vai sentar numa mesa que você não é o melhor, para quando você voltar no seu negócio, você ser o cara no seu negócio. Você ser o cara pro seu cliente. Você ser o fucking melhor. E é isso. E para isso a gente tem que estar disposto a sentar em mesas que a gente. Só que, pô, como ia ser massa se 50% do mercado fotográfico escutasse esse papo e entendesse. Mas não vai acontecer. E por isso que quem tem sucesso é aquela meia dúzia, que está disposto a aprender, está disposto a entender, né? Então, pô, que massa. Baita, assim, baita papo, quando você puxa isso com uma clareza, muito massa, cara. Vai ser bom demais te ter na Black lá, serenando com a gente e ter essa clareza. E não é só para aterrizar esse papo, tá? A gente entrou num papo aqui, mas não é se colocar abaixo. Não é ter excesso de humildade. É só ter a grandeza de dizer, mano, isso aqui eu não entendo, tô disposto a aprender.
Não é se colocar abaixo de ninguém, não é se. Não, 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 não. É se posicionar. Porra. Agora, só porque eu não sei, você não vai tomar. Você não vai me, né? O gurizado do Jeep é foda, né? Só porque se eu não sei, tu não vai me enfiar Imagina. numa que eu sou idiota, né, cara? Eu não sou idiota. Eu não sei, mas eu não sou idiota. Então, assim, eu não sei isso, mas eu não sou um tonto. Então vamos lá, né? Eu preciso aprender o que eu não sei. Agora, porra, vai me chamar de idiota, vai me pegar uma peça aqui, não. É posicionamento, né? Então acho que isso é legal a gente ter clareza. Às vezes a galera quer ter o excesso de humildade. Ai, meu Deus, eu sou um coitadinho. Não, coitadinho não. É diferente. Você consegue perceber essa diferença, né? Mas Com ela é certeza. sutil. Mas Claro. ela é E sutil. assim, é o que eu falei, a estratégia de um não vai funcionar para outro. Você tem que ver quem é que está falando para imaginar tudo que a pessoa já viveu, como ela encara a vida, o que que ela tem de bagagem. Porque tem até perfis aí de comportamento e tudo, para você ver o que você se enquadra. Então não adianta você também querer aprender só com a informação do outro, mas isso tem que te despertar algo dentro para você falar assim, ó, talvez o errado seja eu e mude isso. Ou, talvez essa solução não seja para mim. E aí Total. que tá a vantagem de você ter um relacionamento com várias pessoas, assim, ter essa informação de vários fotógrafos, por exemplo. Que aí você vê desde a pessoa que está na faixa marrom à faixa preta e faz uma média, faz um pensamento, você faz até uma retrospectiva do que você poderia ter feito ou o que vai fazer daqui para frente. É muito enriquecedor e não precisa ser sempre o mais burro da mesa, mas ter sempre pessoas que agreguem, porque muitas pessoas são as mais inteligentes da mesa, mas e as que querem dividir e ver o crescimento do outro? Exato. Porque tem gente que sabe e não quer ensinar, porque acha que o outro vai aprender, ó, vai roubar meu lugar. Total. Muito bom. Então isso é Sentar com uma mesas, que sentar com ainda vou pessoas que te são mais falar. inteligentes com vocês e não quer compartilhar com você não resolve, né? É, Total, total. Muito às bom, vezes cara. você não tem nem essa segurança, às vezes você está compartilhando uma questão sua, às vezes você até pode sair prejudicado dependendo de onde você conta o que você fala. Então, isso da mentoria, cara, é fantástico. Dá para abraçar todo Nossa, mundo sem medo mesmo. legal. Cara, e olhando para tudo isso, mano, olhando para os resultados, para os que você tem vivido nos últimos tempos, próximos passos que você está dando também, né? Qual é o teu sentimento agora? Como você se sente? Realizado mesmo. Realizado. Agora, indo para Black, inclusive, eu já vi que antigamente a minha vida mudava de 3 em 3 anos. Hum, Agora, assim, que eu vi alguma mudança, assim, agora tá mudando mais rápido. Provavelmente o mundo nossa. está mudando mais rápido, mas eu também estou me adaptando a esse mundo. Então, cara, é crescer como empresário Ah, mesmo. nossa. Conseguir crescer a equipe com a equipe que eu já tenho, maravilhosa. Conseguir fazer que a fotografia seja importante para essas pessoas que estão comigo, que são meu dia a dia. Para que eu possa atender mais clientes de uma forma melhor e que a fotografia seja essencial para eles também, para eles se apaixonarem pela vida. Então, assim, sozinho eu não vou conseguir fazer isso. E é isso que a Black vai fazer por mim. Então, é a virada Que de chave massa. da vez. Que massa, cara. Vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada e viver essa parada junto aí, cara. E olhando para tudo isso, cara, por quem você tá fazendo tudo isso? Ou eu acho que a primeira pessoa que tem que sempre ser é a gente mesmo. A gente tem que fazer pela gente, mas também por quem está ao lado. Então, é pela minha família. Afinal, eu poderia ter começado uma loja do zero, mas é todo um legado. Então, me emocionou muito a legenda do post que vocês falaram, assim, 50 anos de negócio, mas tem estratégia para os próximos 50. Porque o que são as empresas se o patrão morre? Então você tinha um propósito e o propósito era você, porque você morreu o propósito? Não, tem que ter alguém que assume esse propósito e continua a empresa, mesmo sem você. Concordo, concordo.
Então Então, é a virada de chave, cara. Agora você é que me ature. bom demais, cara, bom demais. E se você tivesse que resumir a Power em uma palavra, mano, o que que você resumiria? Ou uma frase? Não, uma palavra dá, evolução. Nossa, Evolução. Ou porque você foi com a garra, ou porque bateu água na bunda e você foi, teve que fazer, cara. Uma das opções. muito bom. Muito bom, cara. Que massa. Irado demais conhecer um pouco mais de você, da jornada, poder fazer parte aí de uma empresa com tanto tempo de fotografia e disposto a continuar crescendo, disposto a fazer mais, fazer melhor, né? Pô, tantas empresas que eu conheço não entram nos dedos da minha mão, que quebraram. Por isso que você falou, assim, simplesmente foram sendo abandonadas, ah, sendo que tem uma baita marca, sendo que entregaram resultado para seus clientes anos após anos, ou seja, fizeram o mais difícil que é se manter, quer dizer, assim, quer crescer, fazer acontecer, mas às vezes não foram firmes o suficiente para entender que as coisas vão mudando e elas precisam mudar junto, né? Então, que massa, cara, de verdade. Obrigado pelo inspirador, espero ter inspirado outras pessoas. Diz aí nos comentários se alguém se sentiu inspirado aí a fazer mais, fazer melhor também. Inclusive, se você quer marcar uma análise individual com a gente, escreve análise aqui nos comentários para mandar um link para você conseguir marcar sua análise individual e gratuita aí no seu direct, enquanto tivermos vagas, tá? Porque a gente está cada vez com menos vagas para isso. Então, escreve análise aí se fizer sentido para você. Jopa, meu querido, obrigado de verdade. Deixa aí, faz teu jabá, onde a galera te encontra, te acompanha para poder vendo aí seus próximos passos rumo agora a R$ 1 milhão de faturamento. Isso vai acontecer, é uma questão de quando, mas não é uma questão se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. Então, faz aí teu jabá, mano. Ó, então, estamos no interior de São Paulo, aqui em Bebedouro, mas atendemos toda a região. Você pode encontrar a gente, nosso contato mais rápido é através do Instagram, no Fotojopa. Fazemos também a parte de estúdio e eventos, mas muita parte de revelação de fotos mesmo, de laboratório, de extrema qualidade. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp 17 98198 7905. Será um prazer recebê-los aqui em frente à Igreja Matriz de Bebedouro, ou talvez a gente indo até o seu evento aí na região. Muito bom, cara, muito bom. Tamo junto. Manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Espero um dia talvez conhecê-los. Vai ser muito massa, tá? Parabéns, e bora acelerar muito. Conta comigo nessa jornada. Para quem não sabe, quem não tá entendendo, o Japa deu upgrade ontem mesmo para Black, agora vai para cabeça da cabeça da cabeça, rumo ao próximo passo, e é sobre isso, né? Pessoas que crescem querem continuar crescendo, é inevitável, né? Uma hora que a criança aprende a gatinhar, ela quer caminhar, depois ela quer correr, depois ela quer andar de bicicleta e assim por diante, quer continuar crescendo, né? E a gente também, como negócio, queremos cada vez mais. Vai ser um prazer te ajudar aí nessa jornada, tá bom? Alô, cara, um abraço aí. Tamo junto, Japá. Valeu! E se você quer poder ter a oportunidade de forma individual e de forma gratuita, marcar uma análise comigo e com o meu time, se você está vendo isso aqui no YouTube, o link para você marcar a sua análise individual está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Então, só clicar aí, responder aquelas perguntinhas e torcer para conseguir aí marcar de forma individual e gratuita uma análise do seu negócio de fotografia. Fechado? Grande abraço, tamo junto, valeu, falou e até a próxima!